velha história de você vê a gravitação do Einstein, a gravitação vai ser correção do grupo da parte clássica. Exato. Então, quer dizer, volta o loop tem que estar sempre associado com uma parte clássica. É isso, o loop provém de uma. Você começa na teoria clássica. Como se fosse uma série, né? Isso, é uma série. É uma série em H cortado. Então, se você tem uma série elevada a X, você tem que ter o primeiro termo. Isso. Você vai colocar aqui, por exemplo, o gama de ordem H cortado, que é o gama de um loop, mais o gama de ordem H cortado ao quadrado, que é 2 loops, e assim vai. Você vai corrigir isso aí. A cada ordem perturbativa, você vai somando. Lá no final do curso, a gente vai falar sobre ação, sobre o potencial efetivo, que no fundo é isso. É você ver como o potencial clássico ele é modificado pelas correções quânticas, quer dizer, introduzindo as correções de H cortado. É esse funcional gerador aqui que é crucial para isso. O potencial efetivo, na verdade, nada mais é do que a ação efetiva colocada em todos os termos de derivada igual a zero. Quer dizer, na ação, você tem termos de derivada do campo, que dão as propagações. Se você zerar todos os termos de derivada do campo, essa ação efetiva ela vai te dar exatamente o que a gente chama de potencial efetivo. Lá na frente a gente vai discutir isso aí, porque isso é fundamental para a quebra espontânea de simetria. E quando você quebra a simetria classicamente, mas como o Gustavo observou, você introduz os efeitos do loop, você começa a introduzir efeito quântico no potencial que você minimizou a nível clássico. Então você agora, já que introduziu correção de loop, você tem que olhar o teu novo potencial para reminimizar ele, porque agora você tem correções em cima dele. Então é isso que vai ser a ideia do potencial efetivo. Você não precisa mais fazer isso. Você já calcula o potencial que já incorpora os efeitos quânticos. Então quando você vai minimizar, você já minimiza o potencial com os efeitos quânticos. Você vai fazer, calcula o leve, minimiza. Então, você tem um método que te dá o potencial efetivo a 2 loops, por exemplo. Mas vem tudo daqui, da ação efetiva. Porque a ação efetiva, a ideia da ação efetiva é isso, é pegar a ação clássica mais os termos que vêm das correções quânticas. Tem todo o processo de construção. Eu não estou fazendo esse curso aí certamente o Tião abordou isso nas aulas dele, e isso aí também tem nos bons livros, teoria de campo que fazem, o próprio Abraham Lee, ele faz uma boa revisão, uma boa introdução a esses geradores funcionais. Eu estou só pegando a parte que vai nos interessar aqui, tá certo? Mas pode falar aí, depois você fala, pode deixar aí. Voltando para o teu curso de gerado cognitivo. Quando você faz funcionamento de Delbourg. Sei. Fóton. Não deu grupo. E aí, o que eu acho que é interessante, quando o pessoal lá em 1934, né, começou com botar termos não lineares, eles tinham os termos não lineares para fazer o Delbourg. Da maneira lá, tinha talvez outros problemas, mas digamos, eles tinham os termos clássicos e podiam fazer o Delbourg. Aí a QED apareceu, mais ou menos, quando matou eles. Mas aí passou o clássico e fez o Delbourg no Colupus. Assim. E aí eu tinha mudado na época como é que foi essa discussão, porque a QED partiu para o fundamento do Delbourg, né? Com o Lupus direto. E eles tinham o clássico. Mas daí a QED matou eles. Né? São aquelas coisas que a história, assim, porque, vamos dizer, o interessante, vamos dizer, é ter o espalhamento de Delbourg tendo uma contrapartida clássica. E só, quer dizer, na não linearidade a gente tem, você diz, dentro do próprio eletromagnetismo de Maxwell, né? De Maxwell, agora, mas eu digo, naquele período não era bem Maxwell, mas era uma história que tinha o clássico. Quer dizer, claro que agora talvez precise de um Maxwell que deu um clássico. Eu acho o seguinte, se você, por exemplo, ao estudar o espalhamento de Delbourg, o espalhamento fóton-fóton, né? Se você encontrasse nele uma divergência, você ia ser obrigado a introduzir a contrapartida clássica dele. Então, é exatamente o que acontece na QED escalar, como a gente já discutiu aqui algumas vezes. Lembra quando a gente fez o Power Counting, né? Da QED escalar aqui, a gente mostrou, só tem um campo escalar interagindo com o campo de gauge. Aí a gente olhou o Power Counting, viu que tinha 4, vamos dizer assim,
menos o número de linhas externas de fóton, menos o número de linhas externas de fio. E aí a gente viu que tinha um gráfico, uma função de Green, que só tem campos externos φ, uma função de Green com 4 φs externos, né? Algo desse tipo. Poderia ter uma função de Green assim, né? Um campo de fóton e 2 campos φ externos. Então a gente vai, essa função de Green aqui está aqui. Ela tem uma linha externa, então é uma divergência linear. Essa aqui é uma divergência logarítmica. Como essa aqui também é uma divergência logarítmica. Tudo fóton. Essa divergência aqui é logarítmica. Agora, por que essa divergência aqui é mais, ela te dá uma novidade que essa aqui não te dá. Se você olhar para essa divergência aqui, ela é logarítmica. Você fala, então eu sou obrigado a introduzir na ação clássica um termo que seja invariante de Gauge e que seja quarto dos campos. Você introduz, então, o potencial de Higgs a partir dessa divergência aqui. Então, é esse processo aqui, quando você vai introduzir as correções de loop, você vai ver que esse processo aqui vai te dar uma coisa nova que você já teria que incorporar na teoria clássica. O espalhamento de Del-Brook está aqui. Você tem 4 fótons. Esse espalhamento aqui, apesar de aparentemente, por power count, ser logaritmicamente divergente, nós vamos ver, a identidade de Born vai fazer com que ele seja finito. Então, se ele é finito, eu não vou precisar renormalizar nada novo aqui. Então, não vou introduzir ele na teoria clássica. Então, na verdade, quer dizer, o espalhamento de Del-Brook, ele é crucial nesse sentido. Se ele fosse um processo quântico com infinito, eu teria que renormalizar alguma coisa, então eu teria que jogar ele na ação clássica. Mas eu não jogo ele na ação clássica porque, do ponto de vista do processo quântico, ele é finito. Não é finito por power count, mas a gente vai ver que justamente a identidade de ordem vai fazer com que ele seja finito. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de atenção a isso, né? A formulação, quando a gente vai para o cenário quântico, a gente pode estar produzindo coisas novas que vão me fazer mexer na teoria clássica. Foi isso que o Salão viu na tese de doutorado dele. Quando ele foi renormalizar aquele D escalar, ele viu que, poxa, para renormalizar aquele D escalar eu preciso de uma alta interação dos escalares que não aparecem no caso de Dirac, no caso não aparece naquele D normal. E pede uma outra constante de acoplamento nova, que não é a constante de acoplamento de Gauge. Então você tem uma mudança, que eu diria, nada trivial na tua teoria de partido. Quer dizer, então, o processo de calcular a ação efetiva, ele também às vezes te indica que você tem que mexer na própria ação clássica. Quer dizer, não é só deixar isso aqui e acrescentar coisas. Pode ser que ao mexer aqui, eu tenha que realimentar isso aqui. É o que acontece no caso daquele D escalar. Não acontece naquele D de Dirac, mas acontece naquele D escalar. Eu sou obrigado a introduzir o potencial quântico escalar. O Del-Brook foi o que? Del-Brook foi 34. Foi junto com o Euler Heisenberg. Foi 34 mesmo. Foi tudo mesmo. A efervescência estava grande. É Del-Brook ou Delburgo que escreve? Não, Del-Brook. Delburgo foi um estudante de Salão, que é um australiano. Delburgo. É Delburgo. Delburgo ele é australiano. Ele trabalhou com Salão enquanto grátis na década de 70, não da década de 60, 70. Então acho que é Delburgo. É isso, Delburgo. Sabe que os caras eram australianos? Ele é australiano. Delburgo é australiano. Agora o Delburgo não, esse aqui é o espalhamento. Esse Del-Brook que é, tá bom? Deve ser australiano, acho que é alemão. O nome é grafia alemã, né? Mas eu não sei se é alemão. O ano 34 foi o ano do... Foi o ano 34, foi um ano interessante. Aquele cara que falou Rastrem, né? O Raul, exatamente, o cara que fez a primeira abordagem com uma não linearidade, que o paperzinho dele era, não tem nem equação, o paper de uma página só dizendo por que deveria ter correção não linear. Aí veio Euler Heisenberg, em função do Halper. Foi Halper, foi Halper. Halper, na verdade, foi 33. Então ele introduz a não linearidade. Aí vem Euler Heisenberg, vem Del-Brook. E aí, Born. Você falou que o Borinho viu antes, não é? Não, tudo 30. Esse aqui é 30. Eu acho que esse aqui é 32, tá? Isso. Falou que fez na 34. Isso aqui tudo é 34. Então, o Halper é 32 ou 34? O Halper é 32.
deu um paper com 34, né? Eu dei um paper com 34, mas a primeira ideia dele foi de 32, depois esses aqui foi tudo 33, 34. E aí tem uma questão de, o trabalho foi feito em 33, mas saiu na revista em 34. Aí eu não sei muito bem qual é a ordem cronológica, porque isso tudo... Você não só para saber, tinha dito que o Borinho foi antes do Euler. Pode ter sido um pouquinho antes do Euler Heisenberg, tem 33, mas aí a revista publicou depois coisas assim. Mas estava a efervescência, porque a partir de Halper, quando ele assinalou que você poderia ter não linearidade, aí o pessoal foi. Aí o Euler e Heisenberg, por exemplo, eles foram atrás da não linearidade, pensando de ver os. Porque aí já conheci bem a teoria de Dirac, né? De 31, né? A teoria do mar de Dirac, e aí eles foram atrás de pensar, já que o vácuo não é vácuo, que o vácuo pode ter flutuações de mais e menos, então isso aí pode interferir nas equações de Maxwell. Então foi o que a ideia do Euler Heisenberg foi pegar e estudar a polarização do vácuo. Eu tenho fóton, esse fóton excita o aparecimento de um par é mais e menos que se cancela, que se aniquila depois, então o fóton vai estar interagindo com pares de elétrons pósitrons virtuais. Foi a ideia dele. E aí, a partir disso, o meio é um meio que não é o fóton trabalhando, não é um fóton se propagando no meio livre, se propagando no meio material. Isso aí pode induzir termos não lineares, que era o que Halper estava fazendo. Aí foi da onde que saiu o Euler Heisenberg, saiu os termos, né, que é F mini ao quadrado, que o F tio mini ao quadrado também, que são os termos quadros. Então tudo isso aí estava muito ligado nessa época por causa dessa primeira ideia do Halper. E a ideia do Halper veio... Depois da comigo ele. Exato. Veio de Dirac, porque na verdade quando Dirac publicou o paper dele em 31, deixando clara a questão lá do mar de Dirac, explicando bem a questão, né, que o pósitron, como é que o pósitron aparecia, interpretar o pósitron em termos do mar de Dirac, aí o Halper pensou, então isso pode causar não linearidade, porque você pode agora ter essas... Ele lança a ideia, mas quem calcula é o Euler e o Heisenberg. A ideia de que o fóton pode estar interagindo com um meio não linear por causa dessas flutuações. E aí o Euler e o Heisenberg vão fazer o cálculo direitinho e acham o resultado. Oi, fala aí. Só para complementar. Fala aí, cara. Você tem, por exemplo, na eletrodinâmica de 2 mais 1. Certo. Planar. Planar. Se você começar só com F' quadrado, Isso. e é o termo fermiônico, Isso. vai aparecer um termo tipo de Einstein. Perfeito. Isso. Mas isso aparece, ao meu ver, de minha maneira, né, um modo filosófico de olhar esse negócio. Que você não começou com a sua teoria mais que respeitasse a simetria de Gauge mais geral possível. Então, consequentemente, do ponto de vista matemático, o problema de homologia estava incompleto. Isso, exatamente. Então você teria que colocar desde o começo toda a simetria. No caso do Doherty, que ele fala do por que o Higgs não está na Lagrangiana inicialmente, que decai dois fótons, eu vejo que primeiramente, esse termo ia quebrar o simetria 1 na Lagrangiana. Né? Então isso temos Higgs nas fótons. Mas, além do mais, provavelmente se botasse um outro termo que tentasse consertar isso, seria renormalizar a Terra. Então, se a gente tem como base essas ferramentas, não poderia aparecer. Não poderia. Mas aí, em loop, né? Isso aí já pode começar a aparecer respeitando a simetria. E não aparece como um termo do Lagrangiano, mas a matriz S que está associada a esse processo, ela respeita a simetria. O efeito quântico, como ele pega todos os caminhos possíveis, né, que a simetria respeita, esse caminho que seria decado, o decaimento do Higgs seria possível. É isso mesmo. Então, eu queria chamar a atenção pelo seguinte, quando nós escrevemos, só para botar aqui, que às vezes é mais útil também, é o que nós vamos fazer aqui, quando nós vamos voltar àquela identidade, antes das simetrias do locais, vamos voltar àquela nossa identidade de Otto, que nós tínhamos escrito assim, a nossa identidade de Otto ficou, daquela simetria global, ficou aqui, corrente JI, a gente tinha ficado com JI de X aqui, os geradores GA e J, e aqui ficava o DZ, DJJ de X, igual a zero. Então, se a gente agora vai para o outro lado,
a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira, em termos desses novos funcionais. JI é a derivada da ação efetiva, tá aqui, ó, o J, aqui, né? Já sei. O J é a derivada da ação efetiva em relação, vai ter um sinal menos aqui, mas isso aqui é igual a zero. Então, o J é menos a derivada do gama em relação ao φ em x. Então, esse aqui é o JI. E o DZ, DJI, DZ, DJ é a mesma coisa que o DW, DJ, porque é simplesmente quando a gente deriva, né? Quer dizer, o Z é elevado a IW, né? Então, quando a gente deriva Z, derivando Z, a derivada de Z em relação a J, a derivada de W, menos de 1, claro, em relação a J, vezes a própria exponencial. E essa exponencial aqui, ela vai fatorar aqui, e aí a gente ganha dz dj, na verdade, dw dj. Então, quer dizer, as derivadas das funções de green conexas, a gente faz por aqui, dividido aqui pelo próprio z. É 1 sobre z, é a derivada logarítmica, né? Então, eu só passando direto para cá, porque passar do dz dj, na verdade, eu teria um dw dj, mas o dw dj é o φ. Então, isso aqui então ficaria assim, né? Então, essa aqui seria a identidade de ordem vista por esse gerador funcional. Quer dizer, é o mesmo conteúdo que está aqui. Aqui eu estou expressando em função do Z, posso passar para essa identidade de ordem expressando em função do W, ficaria isso aqui, como eu posso expressar em função do gama. Então, a gente pode trabalhar com essa identidade de ordem em termos de Z, em termos de W e em termos de gama. Preferivelmente, vamos trabalhar em termos de gama, porque a ação efetiva é aquilo que a gente usa mais para calcular potencial efetivo e fica mais claro e evidenciado a contribuição dos efeitos quânticos em cima da ação clássica, só para chamar a atenção de vocês para isso. É só fazer essa passagem aqui. A derivada do W em relação ao J é o φ e a derivada do gama em relação ao φ é menos J. E isso aí faz com que a gente passe de uma para outra. Então vamos lá. Só hoje eu vou dar uma aulinha, não vou dar de 5 às 8, vou dar até 7 meses, que eu estou um pouquinho febril, um pouquinho só. Mas não estou me sentindo mal nem nada, mas eu não quero me cansar muito para não perder energia. Semana que vem eu não posso ficar doente. Essa conferência aí vai rolar muito trabalho para a gente. Então eu tenho que cuidar um pouquinho, eu não vou querer gastar muita energia hoje não. Mas vamos lá, mas dá para a gente ir até às 7 meses tranquilo. Vamos ter que pegar então agora as identidades de ordem. No caso de gate, no caso das simetrias de gate. No caso, vamos dizer assim, tá? Simetria local 1. Claro, depois vai fazer o caso não abeliano. Pode falar. Só que não ficou claro para mim aonde a gente usou no desenvolvimento anterior que a simetria era global. Eu usei que a simetria era global quando eu tirei aquele parâmetro da integral. Tá. Que tinha o alfa A dentro da integral. Certo? Foi boa pergunta, eu não chamei a atenção disso mesmo não. Então tá, vamos pegar o caso então, um caso escalar, depois a gente faz aquele esquinorial, que é até mais simples, né? Vamos fazer aquele escalar. Então como é que como é que é a discussão daquele escalar? Nós temos o nosso J aqui, nosso Z, perdão, que é o completo, né? Então nós vamos estar integrando sobre o campo de gate, estamos integrando sobre o campo φ, sobre o campo φ star. Então, integrando sobre todos os campos. A nossa ação clássica, que está aqui, que é a ação clássica com as derivadas, né? Vamos dizer que as nossas transformações de gate sejam essas aqui, filinha, vamos colocar aqui a constante de acoplamento G em geral, chamar isso aqui de G, e aqui o parâmetro, vamos chamar aqui, ômega, local, é claro, φ, e aí a variação no meu campo de gate, né? Se eu botei o E ômega aqui, para linha. O nosso campo aqui é mais ligeiro. Eu reproduz então vai ficar a linha ali, vai ficar ali. Vamos ver ali, ó. Vamos colocar assim. Então tá. Então
são as transformações de gauge normais. Então, a gente vai, sabe que dentro dessa ação clássica eu tenho todas as derivadas por variantes, está tudo bonitinho. E aí, claro, agora a novidade que eu tenho aqui é que, como a assimetria é local, nós vamos colocar aqui o termo de gauge fixo. Então, vamos dizer que a gente coloca esse termo aqui, 1 sobre 2 alfa. E aí aqui nós vamos ter termo de gauge fixo. Devido à simetria ser local, ao processo de quantizar, a gente tem que introduzir o gauge. Claro que uma teoria não abeliana, isso aqui vai ter que ser feito, mas daí a gente vai ter que introduzir o setor de Gauss também. Você vai fazer um caso não abeliano depois. E aqui vamos introduzir os termos de fonte. Então nós vamos ter. Vou botar aqui. Então vamos ter Jmi e. Aí vamos ver se J star Φ mais J star. Então temos as fontes, né? Vou colocar para não dar problema aqui, vamos colocar essas fontes assim, Jmi e J star. Então, as simetrias, o delta Φ é IG ômega Φ e o delta A é dmi. Então agora nós temos duas fontes de variação aqui, né? Então quando a gente fizer uma transformação, a simetria que está em jogo agora, qual é? É a simetria de gauge. Então eu quero ver como é que esse Z vai reagir a uma simetria de gauge. Então esse o campo A simplesmente sofre uma translação. Então, claro, o elemento de linha dele, o elemento de integração dele não se transforma. Eu faço uma transformação de gauge, o elemento de medida é invariante. Aqui, de novo, a mesma coisa. Aqui vai ser um jacobiano. Então, nós vamos derivar. A gente vai ter a derivada de Φ em relação a... Quando eu fizer a transformação do Φ para o Φ'. Então, como as transformações são fase, quer dizer, esse jacobiano aqui, esse jacobiano aqui automaticamente se cancela. Então, nós não temos nenhuma, a transformação de gauge não interfere no elemento de volume, quer dizer, no elemento, na medida funcional. A medida funcional é invariante de gauge, porque ele tem Φ estar e aqui simplesmente é uma translação. A ação clássica é invariante, então nós vamos ter a ação, vamos colocar esse termo aqui todo, né? Quer dizer, toda essa exponencial aqui se mantém. Tudo que está aqui em cima. Agora, vamos ter os termos de variação. Então, nós vamos ter um termo agora aqui que vai ser. Esse termo aqui já não é mais invariante de gauge. Então, quando eu fizer uma transformação de gauge, eu vou ter 1 sobre 2 alfa. Fazendo a variação de gauge aqui, a variação do quadrado vai ficar 1 sobre alfa. Dmi a mi. E a variação do AMI, que é menos dmi ômega. Então aqui a gente vai produzir menos, né, da lambertiano ômega. Estou fazendo então a variação de cada termo agora, quer dizer, como esse termo que está dentro do integrando varia. A ação clássica é invariante de gauge, então a variação desse termo é zero. A variação desse termo é a variação da exponencial. Então, é a exponencial que está aqui, vezes a variação do expoente. Né? Então, tem um I aqui que eu esqueci de colocar. Vai variar, vai ter. Aqui tem que colocar o I em cada termo. I em cada termo aqui, obrigado. Então, vamos ter aqui I, J, AMI, né? Aqui vamos ter I. J star Φ, e aqui vamos ter um sinal menos, né? Porque eu vou somar o conjugado complexo. Né? Eu vou ter I aqui e aqui vai ficar menos, né? E aí tá certo. Esse objeto aqui é puramente imaginário, é 2I puramente imaginário, com esse I aqui fica real. Isso aqui também. Não, professor, mas o que tem que ficar real está dentro da ação. Está dentro da ação, tá certo. Tudo jóia. Então tá certo. Então jogando isso aqui. Muito bem. Então, variação desse termo. Duas vezes, né? Tem o I aqui global, não vou nem colocar, porque o I vai ficar, isso aqui vai ter que ser igual a zero no final do dia, então eu vou esquecer esse I que é global. Então vai ficar duas vezes, vai ficar 1 sobre alfa, dmi a mi e a variação do dmi a mi. A variação do dmi a mi, eu tinha dito que era menos dmi ômega, vai ficar menos da lambertiano ômega. Mais aqui, a variação desse termo aqui, mais J star, a variação do Φ. A variação do Φ é mais, aí vai ter aqui mais I, G, ômega, Φ.
Nós tínhamos colocado assim, né? Nós tínhamos feito essa transformação. É φ' igual a exponencial de I g ômega φ, justamente para o A não ter que ter aquele fator 1 sobre G. O A aqui é B menos D ômega, né? Então aqui vai produzir a variação infinitesimal é I g ômega φ. Então tá aqui. Então aqui vamos ter I g ômega φ, esse termo aqui. Mais J, aqui vai aparecer menos I, J, e aí aqui vai aparecer G ômega e estar. Então, é aí, Gustavo, que vai entrar a diferença do seu local e do global. E aqui você tem esse D'Alembertiano e aqui você tem esse ômega. Nesse termo aqui, a gente pode fazer uma integração por partes. Então, integral aqui, vamos fazer uma integração por partes aqui, jogar para liberar o ômega. Então vamos colocar, fazendo a integração por partes, eu vou integrar um D'Alembertiano. Então esse termo aqui persiste o sinal menos, porque a integração por partes do D'Alembertiano são duas derivadas, ela não vai alterar o sinal, e eu vou trazer esse ômega D'Alembertiano, vou botar assim, de mi a mi. Então eu fiz a integração por partes aqui, então o D'Alembertiano veio para cá, e o sinal menos persistiu, porque a integração do D'Alembertiano são duas integrações por partes. Então aqui eu tenho ômega, aqui eu tenho ômega, aqui eu tenho ômega de x. Esse ômega é um parâmetro local, depende de x. Esse parâmetro é arbitrário. Então a gente pode pensar em pegar, por exemplo, esse nosso ômega de x, eu posso imaginar que ele como ele é uma função completamente arbitrária, eu posso imaginar que ele é um ômega vezes, pegar um caso particular de um delta de x menos y. Então eu vou pegar um ômega que seja uma função delta. Se eu pego um ômega que seja uma função delta, eu vou eliminar essa integral. Então tudo que é x vai virar y. Então, para não ficar carregando a variável, isso botar D'Alembertiano y, isso tudo dependendo de y, eu vou, por exemplo, como essa variável aqui é muda, isso aqui é D4x, eu posso dizer que isso tudo aqui é uma variável y, quer dizer, tudo aqui depende de y, estou integrando aqui é um D'Alembertiano em y derivado em relação a y do ômega de y, isso aqui é o ômega de y, então isso aqui é tudo função de y, porque eu estou integrando x, x é uma variável muda, né? Uma variável de integração. Então, todas as variáveis x aqui podem ser colocadas como y. Eu vou dizer depois que essa minha função é uma função y menos x. E esse ômega que estamos explicando na delta pode continuar sendo uma função, né? Ele poderia ser também uma função, mas eu posso pegar um caso constante. Essa é uma função constante, aí eu elimino essa derivada, essa integral aqui. E aí o ômega pode sair, e aí o que a gente vai ficar, basicamente a base da nossa identidade de ordem vai ser isso aqui, ó, menos 1 sobre alfa, menos 1 sobre alfa, D'Alembertiano, de mi a mi, tudo x ou tudo y, não importa. Aí eu já fatorei esse ômega aqui, mais i, aí vamos ter j estar, aí vamos ter o g, mais i, g, aí o ômega saiu fora, j estar, φ. Pode falar. Faltou o termo da corrente vetorial? Esqueci de colocar, perdão, está certo, eu tinha que ter colocado. Eu botei só o gate fixe, né? Isso, vou colocar aqui o termo da corrente vetorial. Perdão, né? Está certo? Então, aqui eu vou colocar ele antes aqui. Obrigado, Yuri. Então aqui eu tenho que ter mais i, mais i, j mi. Então está dentro da integral também. Vou colocar, deixa eu ver isso aqui, tudo aqui dentro. Mais i, então estou saindo daqui, ó, e estou vindo para cá. Mais i, j mi. E aí a variação disso aqui é menos dmi. Tá certo. Então esse termo aqui também eu vou integrar por partes. Então vou jogar esse termo aqui, vai ficar positivo. Quando eu integrar por partes, essa derivada vem para cá. Como é uma única derivada, ao integrar por partes ela fica positiva, né? Então, esse i aqui, perdão, esse i aqui, esse i aqui é o que fatorei, só para não perder os i's. Aqui eu não tenho esse i, porque eu fatorei esse i e fatorei todos esses i's, certo? Já fatorei todos os i's. Esse i que aparece aqui vem da transformação de gauge, vem da transformação de fase. Então esse i global aqui, eu tirei. Então esse termo não tem i,
esse termo não vai ter I, esse termo não teria I, mas o I vem da variação disso aqui, da variação disso aqui. Então, obrigado aí pela correção do Yuri. Então, além desse termo aqui, nós vamos ter então esse menos 1 sobre alfa, da Lambertiano, demi e ami. Mas quem é ami? Ami é dz dj, dz dj mi. Esse aqui é o meu ami. E fiquei com amino integrando. Esse ami é a mesma coisa que 1 sobre i derivado em relação a j. Eu vou poder fazer isso para cada campo. Então eu vou desprezar esse i, vai ter um i global. E aí a mesma coisa vai acontecer. Bom, vamos pegar esse termo aqui de novo, que vai ter aqui, eu vou integrar isso aqui por parte, vai ficar mais dmi j mi. Então vai ter um termo aqui que vai ser mais dmi j mi, o j mi fica. Tá? Estou só pegando esse termo aqui, ó. Esse ami que está aqui é 1 sobre i derivada de z em relação a j mi. É o ami. Agora, a própria corrente está aqui. Então, não vou mexer a corrente, é a corrente mesmo. Então, isso aqui vai ficar, esse termo vai ficar mais dmi j mi. Só tendo cuidado com os i's de novo, porque agora cada campo eu vou substituir por 1 sobre i vezes a derivada. Então, esse termo aqui iria aparecer, quando eu fiz isso aqui, quando eu substituir esse ami, aqui esse ami é 1 sobre i derivado de z em relação a j. Então, aqui vamos dizer assim, vai aparecer um termo que vai ser menos 1 sobre i. Tá? Então, esse 1 sobre i aparece porque é a derivada do z em relação a j. Esse termo aqui, eu não precisei substituir nada, então ele continua sendo dmi j mi. Depois, esse termo aqui, ele tem esse i aqui, vai ficar mais i, j star, ômega, φ. Mas quem é φ? Φ é 1 sobre i, a derivada em relação a j star. 1 sobre i, que vai cancelar esse i aqui, a derivada de z em relação a j star. Tudo de x, né? As correntes são todas de x. Tá certo, pessoal? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é substituir, quer dizer, deixar a corrente, porque esse funcional aqui ele é funcional da corrente, então a corrente fica, mas substituir cada campo que aparece no integrando, porque esse campo aqui apareceu nessa expressão aqui. Então, isso aqui é o valor médio desse campo, é o dz, esse φ aqui é o dz dj star. 1 sobre i. Se eu derivar z em relação a j star, eu vou produzir no integrando, eu vou produzir aqui esse i. Então, é 1 sobre i está aqui. E a mesma coisa vai acontecer com esse termo aqui, que era menos i. Estou esquecendo de colocar um g aqui. Menos i, aqui tem um g. Aqui. O ômega saiu, então vai ficar menos IG. O senhor não tirou o ômega melhor. Ah, então já esqueci. Agora está certo, né? Isso, é só tirar esse ômega daqui, tirar esse ômega daqui, tirar esse ômega daqui. Então ficou IG, tá? E esse menos IG, Z, então Z, o J é J. E φ star é a derivada de Z em relação a J dividido por I. Então, 1 sobre I vai cancelar esse aqui, a derivada de Z. A derivada de Z em relação a J. Então, isso aqui é a partir daqui que nós vamos ler as nossas identidades de ordens. A expressão da simetria de Gauge na teoria quântica, ela vai estar ligada a essa relação. Tá, expressa em função do Z. A partir daqui é que eu vou começar agora a fazer as derivadas funcionais para ver o que vai acontecer. Vamos passar isso aqui logo para o gama. Vamos passando isso aqui para o gama, né? Então isso aqui vai ficar menos 1 sobre I. Então esse 1 sobre I aqui permaneceu. Então vai ficar menos 1 sobre I é I. Então vou colocar, vai ficar I sobre alfa, da Lambertiano, dI, a derivada do Z em relação a J mi é a mesma coisa que a derivada do W em relação a J mi, que é o ami. Vai
O J é menos a derivada do gama em relação ao amigo. Oi, desculpa. Não está tão alto. Quando o senhor faz a derivada do Z em relação a J, isso daí vai ser a derivada do W em relação a J. Isso. Só que teria um sobre Z. Isso. Só que nesse caso aqui, eu acho que teria um termo que talvez não viria esse termo aqui. O segundo termo. Esse termo não aparece a derivada do Z, né? Então não sei se apareceria o... porque você teria aqui, quer dizer, quando você deriva, então você deriva, nós temos Z igual a L ômega, né? Igual a R e W. Então, quando a gente deriva Z em relação a J, dá o próprio Z, dá a derivada do W em relação a J e a exponencial, né? Aqui a derivada do J dá a exponencial. Então, nós vamos dividir isso tudo aqui por... então aqui vai ficar 1 sobre Z. Tá certo. Então isso aqui fica... Isso, tá legal. Agora, quando... esse termo de Z aqui, esse termo de J aqui, na verdade, esse termo aqui, esse termo aqui, ele está puramente, quer dizer, na verdade, esse termo aqui é alguma coisa vezes Z. E aí eu vou dividir ele por Z. Tá certo? Mas a pergunta é muito importante. Eu pulei muito isso. Porque quando eu pegar esse termo aqui, ele é uma constante. Ele sai da integral. E ele vai ficar exatamente, está tudo somado. Esse termo sozinho, ele é isso vezes Z. E aí, o 1 sobre Z eu produziria aqui, né? Quer dizer, então eu vou ter esse termo aqui, ele tem um Z, não é isso? Sim. Isso. Já deu para enxergar. Então tá certo. Então isso aqui vai ficar assim. Então a gente já pode ir direto para o gama, e aí aqui a gente vai ficar mais G. Agora, vamos colocar aqui só para a gente relembrar que o nosso gama, ele é o nosso W menos os termos de fonte. Então, menos I, J star I, mais J star, mais J mi. O gama ele pega menos os termos de fonte. Então, o J star é a derivada do gama em relação ao φ, né? Então, aqui é só para outra coisa, a gente só tem cuidado aqui. Então, quando eu peguei a derivada do Z em relação, do gama, né, na verdade do W em relação ao J, eu peguei, então todos esses termos aqui que eu substituí, eu vou ter um I de novo, né? Exceto esse termo aqui. Tem ele em cima? Oi? Na definição que a gente usou, acho que não tinha isso. Não tem esse, tá certo, tem razão. Dória já tinha até corrigido isso, não tem esse, a gente define o gama assim, perdão. Tá certo, então não tem problema não. Então a gente vai ter só um sinal menos em cada derivada. Então quando eu derivar aqui, quando eu substituir, então a derivada de Z, de gama em relação a J, é φ. Então tá certo. Então, aqui eu tinha um amigo, então a derivada do Z em relação ao J, tá certo. O J mi é o próprio J. O J mi está aqui. É a derivada do gama em relação ao A com sinal menos. Então o J mi tem esse menos aqui. Então ele é menos a derivada do gama em relação ao A. Está aqui. Agora, quem é o J star? O J star é a derivada do W, do gama em relação, do W em relação ao gama, né? Quer dizer, o J star é a derivada do gama em relação a φ. Então, se eu derivo gama em relação a φ, eu ganho menos J star. Então, aqui vai ficar menos a derivada do gama em relação a φ. E aí a derivada do W em relação a J star é o φ. Certo? Se eu derivar ZW em relação a J star, isso aqui dá zero, a derivada do W em relação até o φ. Então, esse cara ficou menos por causa disso. O J star é menos a derivada do... o J star está aqui, né? Então, ele é a derivada é menos a derivada do gama em relação a φ, o J star, tá certo?
menos. E esse cara aqui, quando eu derivar W em relação a J estar, modifica cá, tá certo? E aí esse termo aqui vai ficar o J, tá certo? O J aqui é a derivada do, é menos a derivada do gama, então vai ficar aqui mais, G, derivada do gama em relação ao que está, e dz, dw, dj é o que está. Então essa aqui, seria a nossa identidade. Tudo é de x, né? Bom, tudo aqui é x, né? Então essa aqui seria a base de nossa identidade, de OR para o gerador funcional gama. E é claro, agora a gente, vou pegar só um exemplo para a gente terminar por aqui, e aí a gente na próxima aula continua a partir dela. Então, o que eu posso fazer? A primeira coisa que eu posso fazer, por exemplo, é derivar em relação a A. Derivar. Na primeira, se eu quisesse trabalhar com essa equação, eu derivaria tudo em relação a Jmi, por exemplo, para ter uma informação. Se eu derivar em relação a Jmi, isso vai me dar uma informação sobre o propagador do fóton, que vai ficar D2E, DJ, DJ, que é a função de Green de dois pontos do fóton, né? E embaixo, a mesma coisa. Quando eu derivar o gama, quando eu derivar esse termo aqui, se eu derivar essa equação toda em relação a A, eu vou produzir, esse aqui vai subir, vai dar um delta, e esse cara vai dar um D2. Né? Então vamos pegar essa equação, vamos trabalhar com a identidade de OR vista para esse funcional gama, vista para ação efetiva. E vamos pegar essa equação, vamos derivar em relação a um ani de Y. Fazer isso. Vamos pegar essa equação, derivar em relação a ni de y. E no final tomar tudo igual a zero. Todos os campos iguais a zero. Vou derivar em relação e vou, depois no final, tomar os campos iguais a zero. Então, se eu derivar... Nesse gama tem a parte clássica, mais a parte mais a clássica, mais a parte clássica. Então, isso aqui tudo está incluindo a parte clássica e a parte quântica. Esse gama é a ação clássica mais a ação quântica. Então, vamos pegar isso aqui. Vamos derivar essa equação toda em relação a A e no final tomar todos os campos iguais a zero. Quando eu derivar esse termo em relação a A, então o primeiro termo vai ficar I sobre alfa da Lambertiana em x dmi. E aí a derivada do ami de x em relação ao ani de y vai ficar aqui um delta mi delta de x menos y. Então, estou fazendo a derivada funcional. A mi de x em relação a ni de o delta de mi, né? E o delta de x menos y. O segundo termo vai ficar menos dmi, vai ficar d2 gama, d omita aí embaixo, né? A mi de x, a ni de y. Derivando isso aqui em relação. Aí quando eu derivar isso aqui em relação ao A, esse termo aqui é zero, mas vai aparecer uma derivada segunda aqui envolvendo gama e A. E aqui vai aparecer uma derivada segunda envolvendo gama e A estável, porque isso aqui não depende de A. Mas aí quando eu fizer os campos finais, no final eu vou tomar todos os campos iguais a zero. Esse aqui está, vai estar sobrando, vai dar zero. E esse φ vai estar sobrando, vai dar zero. Então se eu pegar essa equação, fazer esse procedimento, fizer esse procedimento de derivar em relação a A e no final declarar que todos os campos são zero, esses dois termos finais vão estar sobrando, porque vai ter um φ de sobra. Então eu vou ter uma informação meramente ligada ao setor do fóton, está aqui. Agora vocês devem lembrar, também vão lembrar lá do curso, o seguinte: se eu pegar essa função aqui, d gama, derivada de gama em relação, vamos dizer assim, a φ de x, φ de y. Vamos dizer assim, vou multiplicar isso aqui pela função de Green, pelo dz, d2z, dj de y, dj de z. Como é que eu faço essa operação? Estou pegando isso aqui que é um gama 2 e estou pegando isso aqui que é um z2. Né? Então, deixa eu pegar isso aqui. Então aqui nós temos derivada em relação a φ de x, a derivada do gama em relação a φ
Isso aqui foi a derivada do gama em relação ao campo dá menos a fonte. Então isso aqui vai ficar menos, né? Isso aqui é a derivada do gama em relação a isso aqui vai ficar menos a fonte, vai ficar J de Y. Tá certo? Aqui eu vou ter dz dj de y, ddy, ddy, ddz, dj de z, do z. Vamos ver isso aqui. Então isso aqui está me dizendo o seguinte, estou derivando j em relação a φ, isso. Estou derivando j de y em relação a φ e estou derivando em relação a j de y. Então isso aqui está me dando, então isso aqui, pela regra da cadeia, isso aqui, estou derivando isso em relação a φ, mas estou derivando em relação, quer dizer, estou derivando em relação a j e derivando j em relação a φ. Então isso aqui é a derivada em relação a φ. E isso aqui, dz, dj, é o φ de z. Então, na verdade, é o φ de z. Então, eu estou derivando φ de z em relação a φ de x. Isso aqui deve dar, isso aqui me dá o delta de z menos x. Isso daí é uma integração no Isso. y. Tem o y. Que é a relação funcional. Então, é como se eu tivesse, isso está me mostrando, então, que esse gama 2 é o inverso do propagador. E, de fato, é isso mesmo. Quando a gente vai na ação, o que é o gama 2? O gama 2 é o tempo quadrático da ação. É o φ da Lambertiano mais N2 φ. Isso é o gama 2. O gama 2 é isso aqui, a derivada da ação em relação a φ em relação a φ. E dá esse operador aqui. Esse operador aqui, atuando na função de Green, me dá o delta. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que esse objeto aqui, ele é o inverso, né, do propagador do fóton. É o termo, seria o termo de Maxwell, seria o da Lambertiano θ μi. Só para lembrar isso para vocês, quer dizer, no método funcional, é só para lembrar que o gama 2, né, que é a derivada segunda do gama em relação a φ, em relação a φ, isso aqui é o inverso do propagador. O propagador é a função de Green, isso aqui é o inverso. Na verdade, então, o gama 2 é aquele termo que é o termo quadrático, que a gente geralmente chama de operador de onda, é o termo quadrático na ação livre. Isso aqui seria um gama 2 a nível clássico, triléptico, sem as correções quânticas, né? E o propagador, justamente, é a derivada, é o inverso disso. Esse aqui é o propagador que a gente é o inverso disso. Então, isso aqui é o gama, e o propagador é o inverso disso, mas quando a gente quer tirar o propagador, a gente inverte esse operador aqui. Então, isso aqui é o gama, e o propagador é o inverso dele, então não tinha mais do que dar o delta, não. Isso estou chamando a atenção. Então, na ação efetiva, esse termo aqui não é o propagador, ele é o inverso do propagador. O nosso propagador é V do propagador conexo, V2W, dj mi de x, dj mi de y. Isso é o propagador. Mas esse cara aqui é o inverso desse. É isso que eu estou colocando. Então a gente está tendo uma informação aqui sobre isso aqui. Então vamos observar o seguinte. Agora, quem é isso aqui? Se nós olharmos na ação clássica, quando a gente vamos pegar a ação clássica de Maxwell, menos 1/4 de Fmi, Fmi, mais 1 sobre 2α, dmi a mi ao quadrado. Então, a gente vai olhar o caso de Maxwell, que a gente pega esse termo que dá, integrar por partes, para tirar, quer dizer, ver o termo quadrático aqui. Esse termo aqui, a gente pode escrever a ação de Maxwell assim, meio de ami, aí esse termo aqui fica da Lambertiano θ μi. E esse termo aqui fica mais 1 sobre alfa, aqui vai ficar menos 1 sobre alfa, e aqui vai ficar ômega mi, da Lambertiano, ômega mi. Não é isso que é a ação? Quando a gente pega o termo de Maxwell, mais o termo de gauge fixo, prepara a ação, né? Então isso aqui é o meu gama 2. O meu gama 2. Então, quando eu olhar esse objeto aqui, ó,
Isso aqui seria o meu gama 2 clássico. O meu gama 2 clássico é D'Alembertiano θ μ menos 1 sobre alfa D'Alembertiano ômega μ. Se eu tirar o dmi disso aqui, isso aqui dá zero. Né? E isso aqui vai produzir o dmi de θ μ dá zero. E aqui a gente está produzindo isso, ômega μ. Aqui a gente vai ter D'Alembertiano ômega μ, dmi sobre box. Quando eu tirar o dmi disso aqui na verdade é o meu gama 2 de Marx. dmi vai produzir D'Alembertiano, vai cancelar isso. Isso que está aqui é exatamente, esse termo que está aqui é exatamente tem esse dmi aqui, né? Então esse dmi que está aqui, isso que está aqui, eu tinha apagado aqui, mas esse D'Alembertiano, dmi, esse termo que está aqui, é exatamente o dmi, esse dmi do gama 2, é o dmi do gama 2. Então, o que a gente está mostrando? Tem esse fatoria aqui, se tem alguma energia aí. Deixa a critério de vocês. Quem for refazer a aula vai encontrar outro. Mas eu estou mostrando para essa equação. Essa relação está me dizendo o seguinte: o dmi do gama 2, isso aqui é o gama 2 completo, como Dória falou, isso aqui está envolvendo o clássico e o quântico. Então, isso aqui é o dmi, vamos dizer assim, full completo. Isso aqui é a derivada segunda da ação efetiva. Então, isso aqui é a ação efetiva, levando em conta correções quânticas. Então, eu estou pegando aqui, isso aqui, como tem índice μ, vamos colocar isso aqui assim, ó, é μ. Vamos dizer que eu colocasse esse índice μ embaixo, tudo embaixo. Vou colocar isso aqui. Eta μ e colocasse esse μ embaixo. Então, isso aqui é o meu gama 2 μ de x menos y. Então, isso aqui é o inverso do propagador completo. É o termo quadrático completo que vai aparecer depois, inclusive, as correções quânticas. Isso aqui é igual D'Alembertiano dmi. Você vai ficar dmi. Isso tudo tem que ou seja, isso aqui vai ficar igual a dmi, então isso aqui vai ficar dmi do gama 2. Mas esse termo que está aqui, isso que está aqui, é exatamente a derivada do gama 2 livre, do gama 2 sem correção quântica, do gama 2 livre, da ação clássica mesmo. Então o que a gente está mostrando com isso, que tem um erro de a gente está mostrando com isso que a parte longitudinal da função de Green de 2 pontos, ela vai ser exatamente aqui, essa é a mesma coisa. Vou botar aqui também, isso aqui é menino, né? Então isso aqui vai ficar, esse é menino, perdão. Isso aqui é o propagador. Vamos botar isso aqui, vai ficar igual, exatamente isso aqui, igual, um lado igual ao outro. Então o que a gente está mostrando é que, se eu pegar a teoria completa, com a parte clássica mais a parte quântica, tirar o gama 2, que é o inverso do propagador, e tirar a divergência dele, isso aqui é exatamente igual à divergência da teoria livre. Ou seja, a parte longitudinal desse objeto aqui, gama 2 μ, longitudinal, ele não recebe efeito quântico, ele fica o tempo todo igual ao da teoria livre. Então, gama 2 μ não recebe correções quânticas. Então, quando eu quantizo a parte de... A gente quantiza a QED, vamos dizer, o QED está... Quantiza a teoria de Marx, quantiza a QED, a parte longitudinal do propagador não se renormaliza, ou seja, ela não recebe correções quânticas, ela fica igual à da teoria livre, o que não é verdade para a parte transversa, porque eu peguei essa equação aqui, ela está me dando informação justamente da parte longitudinal desse objeto aqui. Então, o que a gente está querendo dizer é isso: se nós pegarmos a teoria de Marx, que é menos 1/4 de f μ ao quadrado, ou seja, é isso aqui, é a μ D'Alembertiano θ μ a μ. A gente faz isso aqui, que vai ficar no meio.
Então a gente tem, isso aqui é a parte de máximo, mais a parte de gate fixe, mais 1 sobre 2 ami D'Alembertiano sobre alfa, ômega mini. Então isso aqui é máximo, isso aqui é gate fixe. Agora nós vamos começar a colocar todas as correções quânticas. Todas as correções quânticas, não vai ter nenhuma correção quântica que vai mudar esse termo. Esse termo aqui, ele nasce clássico pelo gate fixe e continua clássico a vida inteira. Qualquer termo que for aparecer aqui, ele vai estar sempre ligado ao θ mini. Só vão aparecer correções na parte transversa. Porque se eu decompuser isso aqui, uma parte longitudinal mais uma parte transversa, a parte longitudinal bate igual a isso, né? E a parte transversa automaticamente é fatorada aqui. Então eu mostro que só a parte longitudinal não recebe nenhuma correção. Então quando a gente quantiza, vamos dizer, quando vai incluir as correções quânticas, todos os termos que vão vir para cá, eles não vão tocar nesse termo, esse termo que permanece o tempo todo igual o da teoria clássica, e nós vamos aparecer aqui com correções apenas que sejam transversas. Vão aparecer aqui correções gama 2, mini, vou botar assim, ami, em cima, gama 2, mini, tudo transverso, ami. Então aqui não, ou eu posso até colocar direto aqui o θ mini, vai aparecer qualquer correção que aparecer aqui, vai ser ami, θ mini, aí aqui, algum gama 2, aí. Então eu fatoro, ou seja, qualquer correção que vai aparecer aqui, eu posso escrever sempre assim. Isso aqui é a mim, botar assim, da Mas aí fica bem claro. Pode falar agora. Fica bem claro que você está estudando a parte clássica, mas a parte quântica, essa identidade te dá que tipo de correção tem em relação ao quê? Em relação à parte clássica. Isso. Então você pode ter, bom, essa parte aí do fósforo longitudinal, etc. Essa parte não toca. Não se mexe. Qualquer correção que vai aparecer, ela vai necessariamente, quer dizer, a parte longitudinal, ela não muda em relação à teoria livre. Então, as únicas correções que a parte do fóton vai sofrer vão ser correções que vão ter que ser necessariamente transversas. Então, vai ter que ser sempre transversa vezes alguma coisa. Quer dizer, os efeitos de loop vão estar todos se repetindo. No raciocínio bem simples de camponês, você tem a teoria de Newton, para ainda bem que é camponês, né? Não é aquilo, né? Você tem uma parte clássica, você vai para uma parte quântica. Isso, tem a parte clássica, joga a parte quântica. A parte quântica ou a teoria de Einstein deu tanto. Só o que a gente está dizendo aqui é o seguinte. Mas aí você tem a referência. Então, ali você aparece a parte clássica, assim, H cortado, e a parte quântica com H cortado. Isso. Então, você gosta de H cortado, bom, aí bota na sopa, aí vai cortado, vai para o outro, vai para o H cortado. Mas o que é importante é justamente isso. Essa parte aqui, ela não recebe nenhuma correção de H cortado. Todas as correções de H cortado vão ser faturadas dessa forma. Porque ali, o operador transverso, e alguma coisa aqui que vai incorporar todos os efeitos quânticos ali. É justamente isso que vai mostrar para a gente, na próxima aula a gente vai ver melhor, porque que esse efeito aqui, ele não dá, quer dizer, porque que o fóton não ganha massa, por efeito quântico, ele não pode ganhar massa, e porque que essa divergência, que deveria ser quadrática, 4 menos EA, menos aqui. Se eu tenho em uma linha externa de φ, 0, e tenho duas linhas externas de A, esse gráfico aqui deveria ser quadraticamente divergente. Então, a correção quântica, ela fatora desse modo. Mas como isso aqui já é quadrático no momento, isso aqui já é um termo de ordem P2, por argumentação dimensional, aqui não pode ter dimensão. Então, isso aqui tem que ser necessariamente logarítmico. Então, toda a parte de divergência está aqui. Então, como isso aqui já é quadrático no momento, isso aqui necessariamente é logarítmico. Então, essa identidade de ordem, ela vai mostrar para a gente na próxima aula que esse gráfico aqui, pela contagem de potência, ele seria quadraticamente divergente. Aí você vai e calcula esse gráfico. Você vai ver que a divergência é logarítmica. Ou seja, a simetria, a identidade de ordem, ela baixou o nível de divergência. Esse é o papel da simetria. É tornar a teoria mais convergente. Algo que seria quadraticamente divergente
divergente, na verdade, é só logaritmicamente divergente. Então a gente vai começar a sentir um pouco isso, que o papel das simetrias ou é reduzir as divergências ou até exterminar com as divergências. A gente tem casos aí de teoria que, devido às simetrias, elas se tornam finitas. Todas as divergências desaparecem. É o caso da supersimetria N igual a 4. Yang-Mills N igual a 4 é uma teoria finita por causa das identidades de ordem. As identidades de ordem da simetria, da supersimetria e da simetria de Gauge, de Yang-Mills, elas se combinam para mostrar que todas as divergências desaparecem. Então esse exemplo aqui é um exemplo simples, né? Que ele, além de ter o teorema de não renormalização, ele diz: a parte longitudinal do propagador do fóton não se renormaliza e a parte transversa ela se renormaliza, mas não quadraticamente, apenas logaritmicamente. Na próxima aula a gente vai explorar um pouquinho mais essa identidade e aí a gente vai começar a mostrar as relações que vão aparecer. Por exemplo, se eu derivar essa equação aqui, se a gente pegar aquela equação ali, derivar em relação a φ em relação a φ', quando eu derivar em relação a φ e a φ', aqui vai aparecer uma função de vértice, vai aparecer d gama, dA, dφ, dφ'. Quando eu derivar em relação a φ', eu vou produzir aqui esse termo, vou produzir um d2 gama, dφ, dφ', e vou ter esse φ. Mas quando eu derivar em relação a φ, esse φ vai desaparecer. Então eu vou ter alguma coisa que vai relacionar a derivada segunda de gama em relação a φ e φ' com a derivada terceira de gama em relação a φ e φ'. Ou seja, eu vou estar relacionando um propagador com um vértice. A gente vai estar vendo essa função de Green aqui, que tem um fóton na linha externa, um φ e um φ', ela tem alguma coisa a ver com essa função de Green aqui, que tem um φ e um φ'. Eu vou começar a relacionar, então, função propagador com função de vértice, que é a primeira identidade de ordem não trivial daquele. Mas essa relação de estudo para a gente, é só a gente seguir essa relação que a gente obtém tudo que vai precisar obter. Certo? Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso, tá certo? E aí, pessoal, semana que vem, devido ao workshop, tantas coisas que tem aí, as salas, quer dizer, eu nem me importaria de dar aula de noite, mas eu acho que não vai ter nem condição muito para isso, porque eu acho que era bom quem estiver participando da conferência, vai ter, quarta-feira vai ter a premiação, na verdade, a VIG, né, do prêmio VIG, do prêmio Gaio, lá no Museu da Manhã, vai ser quarta-feira à noite, vai ter ônibus saindo do CPPF para levar para lá. Terça-feira, o programa já está na página. A sessão de teoria quântica de campos, eu acho que ela é quinta. Você é no M2 ou você é no M2? M2. O M2 você é quinta, né? Não sei. Quinta-feira. Não sei se você está de... Ah, você é painel, né? É posto. Ah, eu acho que os postos vão ser quarta-feira. Então, como tem muitas atividades rolando, vai ter um seminário muito interessante na quarta-feira de tarde, é dia livre. Tarde é livre. Tem seminários de manhã, tarde é livre. Quem quiser passear, vai passear. Mas o Antiniemi vai fazer um trabalho. Ele é um cara bem de teoria de campo, trabalhou bastante com supersimetria e atualmente ele está trabalhando com proteínas, está trabalhando com biofísica e aplicando todos esses métodos de teoria de campo em cálculo de proteína, estudo de proteína, DNA. Então ele vai fazer um seminário bem bonito, assim, bem interdisciplinar. Vai ser quarta-feira à tarde, de 2h30, acho que até 4 horas. A gente marcou uma reunião, assim, um seminário especial, mais para os estudantes, até vou chamar, passar um e-mail para as pós-graduação da UFRJ, o seminário é mais para estudantes, mas é um seminário que não é nem divulgativo, é um seminário assim, mais para mostrar aspectos de aplicação de teoria de grupos e de teoria de campos em biofísica, tá certo? Então, vai fazer os trabalhos que eu tenho feito são bem interessantes. Aí a gente pediu a ele, ele gentilmente falou que faz esse seminário para nós, tá legal? Mas vai ter bastante coisa aí durante a semana, vai ter seminários, terça, aqui segunda-feira na casa de Rui Barbosa, aí terça, quarta, quinta aqui, sexta-feira de novo na casa de Rui Barbosa, que são as plenárias, e aí aqui não tem espaço. E parece que tem cerca de 150 inscritos, e aqui no auditório máximo é 110 pessoas. Então a gente pediu a casa de Rui Barbosa, que lá tem lugar para 200 e poucos, né? E durante a semana, terça, quarta e quinta, vão ser só as sessões de comunicação e painéis que vão ser, tá legal? Aí, oi? O encontro Dóris. É aquele lembra quando a gente, o professor Wigner foi atrás, que o Chapéu lá com o Wigner, aquele encontro foi em setembro de 83. Foi aquele encontro, é a 31ª versão. Entendo o nome do encontro, mas digo, os tópicos? Os tópicos, não sei. Vai ser matemática? Não, tem parte de física, tem física nuclear, tem física... É tudo que envolve teoria de grupo na física.
Então vai ter caos, vai ter parte de supersimetria, álgebras deformadas, teorias topológicas, em física vai ter seminário de parte de física atômica também, vai ter seminário de física nuclear, tudo que envolve o método de teoria de grupo aplicado vai ter aí a parte de teoria de campo, vai ter teoria de cordas, e de Mills, né, teoria de campo topológico, vai ter, acho que são 5 sessões mais direcionadas para matemática e 5 sessões mais direcionadas para mas assim. Grupo especificamente. Especificamente. Não estiver dentro do quest 2, faço 1 e estou fazendo teoria de grupo. Não. Você pode entrar, ter um trabalho, sabe, tipo grande unificação que mexe com todas essas técnicas de grupo, valeria, né? Mas tem outras coisas também, tem álgebras deformadas, tem tópicos bem mais matemáticos também. Eu vou te mandar um programa para você dar uma olhadinha, tá bom? Então, aí semana que vem, inclusive por falta de espaço aqui, durante o dia não vai poder ter aula de nenhuma disciplina, então a gente só retoma as aulas na outra semana, tá bom? Na semana que começa no dia 27, tá? Tá bom? Obrigado, tchau.